Gente, agora foi, parece. Vocês estão ouvindo? Vamos ver se agora foi. Aê! Conseguimos, Dani! Ai, que bom! Já estava tensa aqui, já estava achando que a gente ia cancelar. Bom, vocês viram meu marido, meu ajudante técnico, passando de lá para cá. Bom, boa noite, então. Espero que mais gente chegue para a nossa conversa, que a gente possa, enfim, seguir com essa aula. Vou começar tudo que eu estava falando antes. Eu estava contando para vocês que estou muito feliz, né, de estar aqui hoje e ter espaços para a gente conversar psicanálise de uma forma mais leve, de uma forma mais acessível. Para mim é algo que é muito importante, é algo que faz muito sentido na minha caminhada. Então, para quem não, né, não me conhece tanto, enfim, queria me apresentar. Sou Mariana, eu sou psicóloga, atendo psicóloga clínica, atendo crianças, adultos, adolescentes. E fiz mestrado, fiz doutorado, então tenho esse percurso. A questão de espaços de ensino, da aula, é algo que sempre fez muito sentido para mim. Então, dei aula em faculdade, dei aula em especialização, e agora, junto com a Luísa, nós temos a Casa da Vida. A Casa da Vida é um espaço aqui em Piracicaba, mas também um espaço online, né? Agora com todas essas mudanças, em que a gente se propõe a humanizar as relações, o trabalho, a vida. Então, ter espaços de estudo é algo que é muito importante para nós e por isso que está aqui hoje, para mim, é um privilégio. Vou contar um pouquinho do lugar, né, que vem essa aula sobre psicanálise e contemporaneidade e por que eu quis fazer uma aula para a gente conversar sobre isso. Nos momentos em que eu frequento de curso, ou mesmo dou supervisão, ou faço supervisão, ou grupos de estudos que eu participo, percebo que a imagem da psicanálise ela ainda é muito rígida, né? Apesar de a gente falar dessa psicanálise contemporânea, falar que as formas de sofrimento mudaram e etc., quando a gente pensa ali no próprio setting, normalmente vem essa ideia fixa da questão do divã, ou mesmo da própria interpretação, ou mesmo da teoria. E aí, normalmente, principalmente o jovem profissional, né, ao se deparar com tudo isso, tende a se sentir muito inseguro, tende a se sentir muito aquém até, e espaços mais rígidos, espaços mais ortodoxos, inclusive, tem uma questão muito forte, até hierárquica, né, em que a gente aprende com quem tem mais tempo, isso lógico que não é um problema, mas também muitas vezes nos coloca numa posição de eu não vou fazer tal pergunta porque vai ser boba, nossa, eu já devia saber isso, nossa, por que eu não falei aquilo, né? Ai, olha, eu nem pensei nisso, será que um dia eu vou ser capaz de pensar uma interpretação como essa, né? E nisso, o que acontece? Os espaços de troca, os espaços de diálogo, eles ficam cada vez mais diminuídos, né? E parece que a gente, de alguma forma, se torna um profissional que trabalha com psicanálise meio que solitário. Eu não acredito em nada disso, acho muito importante os nossos espaços de troca, inclusive os próprios espaços de supervisão, né? Então, ter espaços em que a gente possa realmente falar das nossas fragilidades, que a gente possa falar das nossas vulnerabilidades. Eu acredito que é tudo isso que, de alguma forma, vai cada vez mais tornando a gente um profissional, né? Um suficientemente bom. Estou falando profissional porque sei que termo psicanalista, psicólogo, terapeuta, enfim, tem uma série aí de nomes e que, de alguma forma, alguns muito, né, com muitas burocracias envolvidas. Então, vou falar com quem se propõe a trabalhar com psicanálise, que eu acho que é com vocês que eu estou falando, enfim, vocês vão estar entendendo de que lugar eu estou. Eu preparei uma série de slides aqui para nortearem a nossa aula, com pontos que eu acho importante, então vou fazer essa projeção aqui rapidinho para vocês na tela e vou voltando e vou aparecendo para a gente conversar, tá? Vamos ver se dá tudo certo na parte técnica. Se por acaso o som ficar ruim, vocês me avisam. Bom, então começo aqui com o nome da nossa aula, antes de eu passar para o primeiro slide. E a primeira coisa que eu queria que a gente lembrasse, né, gente, juntos, é que quando a gente fala psicanálise, quando a gente fala esse nome, nós estamos falando, né, de, ao mesmo tempo, de uma técnica, de uma teoria e de um método. Não coloquei a bolinha do método à toa nesse slide, porque no fim das contas é o método que vai sustentar tudo isso. E muitas vezes a gente se esquece disso.
Essa leitura que eu estou trazendo agora no começo da aula é de um psicanalista chamado Fábio Herman, um psicanalista brasileiro, inclusive, e que ele dizia assim, muitas vezes a gente se perde ao achar que a gente o que a gente faz quando a gente faz psicanálise, né? Então, muitas vezes, será que me confundo achando que é porque eu estou fazendo uma interpretação? É isso que eu estou fazendo psicanálise? Não, estou trabalhando com associação livre, então isso é psicanálise, né? Ou mesmo em relação ao setting, né? Ter o divã, ter tal frequência de pagamentos, ter tal organização, né? Tudo isso garante que a psicanálise está sendo feita. E ele fala que, na verdade, né, nada disso garante. O que, na verdade, garante é o método. E o que o método da psicanálise é? O método é a gente entender quem que é esse sujeito da psicanálise, esse sujeito do inconsciente. Então, de repente, quando a gente está ali, ouvindo esse sujeito, esse nosso paciente, e aí, gente, nos mais diversos espaços que vocês trabalham, não só necessariamente na clínica. A gente pode fazer psicanálise em vários lugares, a gente fala de clínica ampliada, a gente fala de quadros diferenciados. E às vezes as perguntas que surgem lá no grupo do Telegram, depois até vou compartilhar algumas com vocês, muitas vezes são ligadas a isso. Olha, eu trabalho numa ONG, não dá para fazer psicanálise. Será que não dá? Mas que psicanálise é essa que a gente está falando? E é isso que a gente vai construindo ao longo da aula. Então, o método da psicanálise que sustenta essa história toda é a gente entender que nós estamos falando de um inconsciente, nós estamos falando de um sujeito que não tem controle de tudo. Então, quando de repente esse paciente está contando que ele chegou e vai demorar no consultório, nossa, estava uma chuva hoje, Mariana, para eu chegar, e ele sente, e ele fala, nossa, você não sabe, meu carro quebrou essa semana. E depois ele fala, queria te contar, tive uma reunião no trabalho que aconteceu, nananã. E assim as coisas vão acontecendo, na nossa escuta, nós estamos ligando. O que o carro quebrado, a escuta demora para chegar, o fato que a pessoa está me contando, o que tudo isso junto me diz. E não só aquela hora que o paciente, de repente, fala que quer contar algo, né, que ele nunca contou para ninguém, ou que ele quer contar um sonho, ou que ele está tendo tal sintoma. Então, esse é o método da psicanálise. Essa escuta o inconsciente, que entende que sentidos vão ter que ser tecidos, que sentidos que ainda não estão conscientes vão precisar ser elaborados. Lógico que hoje, pensando aí não só mais na neurose, né, nas outras formas de sofrimento, a gente vai falar disso, nem sempre a gente vai fazer isso de interpretação com o nosso paciente. Mas, via de regra, isso precisa estar claro, essa escuta precisa estar clara. Quando o nosso paciente chega falando, Mariana, eu não sei se eu faço, eu tô com uma dor nas costas, não tenho remédio para eu passar. Nosso papel não vai ser, eu conheço uma pomada, né? Essa é a escuta consensual, essa é a escuta cotidiana. Essa escuta não é a escuta da psicanálise. E tudo que a gente vai conversar hoje começa por aí. Começa a gente não banalizando, então, inconsciente e transferência, entendendo que essa relação é uma relação que se dá nesse nível transferencial e contratransferencial também, e é a partir daí que esse encontro vai ser construído. Para quem está lá no nosso grupo do Telegram, viu que essa semana, né, e também no Instagram, eu postei fazendo essa provocação sobre para onde vocês estão olhando. Se vocês estão olhando para a moldura ou se vocês estão olhando para o quadro. E por que isso? Muitas vezes, né, e principalmente nisso, assim, estou começando ali minha clínica, estou com meus primeiros pacientes, é muito comum que a gente olhe para a moldura, a gente olhe para os elementos do set, né? E entenda que, de alguma forma, isso eu estou fazendo psicanálise. Vou pegar o exemplo do divã, tá, gente? Que acho que é o mais tradicional. Nossa, meus pacientes deitam no divã, né? Sou um psicanalista aí. Hoje a gente já entende que nem todo paciente vai deitar no divã. Na verdade, poucos acabam deitando no divã. Isso impede que a psicanálise seja feita? Eu fazer psicanálise ali na poltrona, não é psicanálise? É psicanálise. Isso se tiver o quê? O quadro, que é o que mantém isso tudo acontecendo. Né? O que vai ser o quadro, então? Vai ser esse sentido, como eu estou dizendo para vocês, que vai além do convencional. Fábio Herman começa o livro dele falando que para a gente se tornar psicanalista, primeiro a gente tem que reconhecer que as pessoas são um tanto absurdas e que elas têm muitas questões que não são explicadas, né? A gente não sabe muito bem porque a gente sente aquilo, tem uma parte que é inconsciente. E além disso, a gente tem que reconhecer que a gente também é uma dessas pessoas. E essa é uma provocação muito interessante. E começo puxando por aí,
Porque muitas vezes, quando a gente se apresenta nesse encontro com o paciente, a gente vai meio que engessado, encapuzado, travestido do que eu entendo que é um psicanalista, e acho que isso é necessário, né? Então a gente leva, por exemplo, o conceito de neutralidade, que foi um conceito que o Freud, né, formulou lá atrás, de uma forma muito extrema, de uma forma até defensiva, achando que ter essa imagem é fundamental para que a melhora do paciente aconteça, e não necessariamente. Quando o Fábio Herman está falando, então, de moldura e quadro, ele brinca assim: eu espero que no seu consultório, na sua prática, onde quer que seja, que a moldura não, que o quadro, né, que a moldura não seja tão pesada, tão grossa que derrube o quadro. E é um pouco disso também que eu desejo para a clínica de vocês, né? Que não seja tão pesado que impeça da gente ver aquilo que importa. Que a gente impeça de ver aquele sujeito, o sofrimento que está ali e principalmente para onde a gente vai caminhar. Senão a gente se cerca ali, né, meio que de um monte de coisa, achando, né, que enfim é isso que me faz um bom profissional, um bom terapeuta e não é isso. Então será que a gente está olhando para o quadro, né? É isso que vai fazer muita diferença no nosso fazer. E com isso, veja, a gente faz psicanálise, a gente entende qual é o método, a gente faz psicanálise no grupo, a gente faz psicanálise no consultório da rua, a gente faz psicanálise na ONG, a psicanálise tradicional, 7 vezes por semana? Não, não é dessa psicanálise que eu estou falando. Mas se a gente consegue compreender o método, a gente pode espalhar ela para todos os lugares. Grupos de gestante, grupos com crianças, enfim, com maiores ou menores duração. Então, também tem uma certa desinstitucionalização da psicanálise que precisa acontecer. Esse lugar que eu falo também é um lugar de quem estudou, né, no mestrado e no doutorado, muito das contribuições do Winnicott, e minha orientadora, a Tânia, vou trazer um pouquinho das contribuições dela depois, fazia parte de um grupo da USP chamado Ser e Fazer. Então, quem tem curiosidade, pesquise também sobre, porque lá tem muitas ideias de onde a psicanálise pode estar. A gente pode praticar psicanálise, inclusive assistindo um filme, e ao se deixar ali tocar, e X conteúdos acontecerem, a gente sim está ali no encontro. Então, desde que seja um fenômeno humano, a psicanálise pode estar. Então, por que, que a gente vai prender ela dentro das paredes do consultório, não é? Aqui eu trouxe uma frase do Fábio Herman que diz assim: a missão do nosso método, portanto, é apresentar o homem no absurdo que o constitui e, se possível, ajudá-lo a se reconciliar com ele mesmo, com o absurdo que está consigo mesmo. Trouxe essa frase porque muitas vezes a gente perde de vista que a pessoa que está ali na nossa frente, né, a pessoa que nos procura em sofrimento, ela não está ali necessariamente para ser transformada por nós. E a gente às vezes esquece disso, né? Esquece de entender e compreender e construir com esse paciente até onde ele pode ir, quem ele pode ser e principalmente qual é a vida que para ele vale a pena ser vivida. Isso às vezes fica mais difícil ainda quando a gente tem um encontro com questões mais polêmicas, por exemplo, não sei, um paciente que tem uma relação extraconjugal, uma mãe que materna de um jeito muito distinto daquele que é o materno. E por isso a nossa análise, né, a nossa psicoterapia pessoal é tão importante. Senão acaba caindo um pouco nesses pontos sérios de parecer que existe um jeito, né? Um jeito de viver a vida. E daí, Freud, desde o início, né, dizia que a análise não quer domesticar ninguém, né? Não é disso que a psicanálise se trata. Então, a gente conseguir compreender esse absurdo, conseguir viver de uma vida que seja menos custosa, pensando em sofrimento, é por aí que a psicanálise anda. E, inclusive, é por aí que a alta, que a cura psicanalítica vai andar, né? O que a gente entende como cura em psicanálise? Não é eliminação do sintoma, é que o sujeito possa, de alguma forma, gastar menos energia e conseguir viver ali uma vida que vale a pena ser vivida, se a gente está falando de um ponto de vista mais winnicottiano, de um ponto de vista mais clássico, tradicional, né? O Freud mesmo dizia, a saúde não vem da eliminação do sintoma, mas da capacidade de lidar com o sofrimento que é inerente à nossa condição humana. E aí eu te pergunto, né, vocês que estão assistindo a nossa aula, se em alguns momentos não acaba acontecendo, né, da gente se ver julgando, avaliando, não concordando. E veja, não se trata da gente não sentir isso, mas da gente conseguir na nossa contratransferência também entender em nome do que isso vem.
né? E poder falar, poder conversar sobre. Tem pacientes que vão ser mais difíceis de atender, tem pacientes que vão pegar em pontos nossos que são mais complicados. Então, a gente precisa ter um espaço para falar disso. Por isso que quando, às vezes eu vou, né, em, sei lá, os mais diversos espaços de estudo que a gente frequenta, e eu percebo que as pessoas saem sem falar aquilo que elas queriam falar, isso me incomoda grandemente. Eu entendo que esse é uma das minhas, dos meus propósitos em termos de trabalho. Que a gente possa dizer daquilo que às vezes parece bobo, porque você fala, mas isso não tem nada a ver. E às vezes isso tem muito a ver, né? E é importante que a gente consiga conversar sobre. Bom, e aí só para a gente seguindo, né, pensando, a proposta da nossa aula é que a gente fale da psicanálise hoje. Então, já fui dando, né, algumas contribuições, questões para vocês irem pensando, né, sobre o método da psicanálise, sobre as transformações da forma de sofrimento, mas por enquanto fizemos um voo aí por tudo. Então, vamos aprofundar em alguns pontos, né? Quando Freud começou lá atrás, vocês lembram, vou recapitular aqui para caso quem esteja mais começando nesse percurso da psicanálise, ele começou atendendo as histéricas, porque as histéricas sofriam de sintomas lá, as paralisias e etc., que não se encontrava, né, explicação na medicina, então não tinha uma explicação biológica, mas não tinha uma pausa para ler um recado, não tinha uma explicação biológica, então veio essa ideia de que tinha algo mais, né? Freud, né, começou lá com a hipnose, como vocês sabem, depois, enfim, entendeu que não era pela hipnose, acabou, no fim, entendendo que precisava deixar essas mulheres falá-las, precisava ouvi-las, o que foi uma grande mudança para a época, e com isso surge a psicanálise. A questão é, toda a proposta freudiana, e quando a gente vai ler a psicanálise, né, ler os textos do Freud, a gente entende que o Freud está falando de uma matriz clínica, e com matriz clínica eu quero dizer um jeito de atuar na clínica que serve muito bem para pacientes neuróticos, mas não serve muito bem para pacientes não neuróticos, que é uma nomenclatura mais contemporânea que a gente vai conversar. Que diferença eu quero fazer com isso? Pacientes neuróticos, a gente entende que são pessoas inteiras. Então, são pessoas que conseguem se relacionar, eu e o outro. Eu entendo que eu, Mariana, tenho minha cabeça, eu penso, tá aqui dentro de mim, né? Meu marido tá aqui do meu lado, é outra pessoa, ele pensa diferente de mim, a gente vai poder concordar, vai poder discordar. Ele vai, tem os interesses dele, daqui a pouco ele não vai mais ficar aqui porque ele não se interessa por psicanálise, tudo bem, não precisa. Então, são pessoas inteiras. O sofrimento não neurótico trata de pessoas que ainda não se constituíram. Então, a gente está falando de um sofrimento sobre ser. E é um sofrimento que diz muito do nosso jeito contemporâneo, né? Então, não dá para a gente querer transplantar isso que a gente lê lá de trás para os dias de hoje. É uma psicanálise que, de alguma forma, ela não se encaixa. Óbvio que a gente não joga fora, óbvio que tudo parte de Freud, mas a gente precisa de ampliações, a gente precisa de revisão de conceitos. Então, revisar conceitos como a escuta, como a própria transferência, como o pensamento clínico e também as intervenções, né? Para além da interpretação, que é um pouco que a gente vai conversar hoje. Além disso, uma marca muito forte de transformação da psicanálise lá de trás para de hoje é que na época, né, o Freud termina ali a teoria fazendo a segunda tópica, falando de ego superego, fala de pulsão de morte, mas veja, ele está falando de uma dimensão intrapsíquica, ou seja, tudo aquilo que acontece dentro do indivíduo. E a psicanálise que veio depois, Winnicott, Bion e por aí vai, né, e os mais contemporâneos também, Thomas Oliver, Marion Minerva, por aí segue, falam de ali no espaço. E outro ponto é que o Freud, então, falou de neurose, não conseguiu desenvolver, né, não deu tempo, nem não conseguiu, né, não deu tempo de desenvolver a teoria da psicose, a teoria da perversão, e falou, olha, quem vier depois de mim, que desenvolva, que fale sobre isso. Então, a partir daí, né, o Freud, inclusive, tinha suas dúvidas se a psicose podia ser cuidada pela psicanálise. E a psicanálise se ampliou e hoje cuida, né, aí não só dos casos de psicose, mas das outras formas de sofrimento, que a gente pode chamar de psicopatologia do vazio, de organizações limítrofes, enfim, vai depender o teórico aí que a gente assume, mas que entende que a psicanálise dá conta, sim,
dessas formas de sofrimento, tá? Dessas outras formas de sofrimento. E aí eu pergunto para vocês, né? Que sofrimento é esse que a gente escuta esse hoje na clínica, né? Que sofrimento é esse que os pacientes nos trazem? Qual que é a qualidade desse sofrimento? Na maior parte das vezes, sentimentos muito relacionados ao ser e ao existir, que não estão assegurados. É como se fossem indivíduos que o quem eu sou ainda está em construção, o quem eu sou ainda está acontecendo. E aí, aquilo que eu estava comentando com vocês, né, sobre sermos pessoas inteiras, meio que cai por terra, né? E com isso, a gente acaba tendo a necessidade de uma outra tipo de atuação, de uma outra técnica. E daí linka com o meu slide lá no começo. O método se mantém, mas a técnica muda, a teoria muda. A gente começa a ter uma teorização mais contemporânea que fala, por exemplo, do sofrimento não neurótico, que fala do sofrimento narcísico identitário, que fala de organizações limítrofes, e com isso convida uma outra técnica, um psicanalista, um profissional que trabalha com psicanálise que se apresenta de outra forma. Para a gente entender, porque a gente está falando desse tipo de sofrimento hoje, convido vocês para pensarem comigo que cada época da nossa sociedade tem formas de ser e sofrer muito específicas. E é importante a gente pensar sobre isso, porque hoje a gente vive num momento em que a gente tem formas de sofrimento distintas coexistindo e a gente é meio que uma geração de transição, na verdade. Quem tenho 32 anos, então quem tem mais ou menos essa idade, provavelmente tem pais aí na casa dos seus 50, 60 anos. Essa geração anterior é uma geração muito rígida, muito dura. Vamos pensar até nas próprias histéricas, né, que o Freud cuidava. Era uma geração, a gente pode falar, né, de modernidade, um período moderno, em que, na verdade, era muito claro o que era esperado para o homem, o que era esperado da mulher. O homem é provedor, então o homem cabe a parte de fora, né, trabalhar, prover essa família, prover esses filhos, e para a mulher o oposto, a mulher fica dentro de casa, cuida da família, cuida dos filhos e tal. As histéricas, inclusive, eram mulheres que muitas vezes não se identificavam, né, com esses papéis, enfim, e daí depois tem até casos do Freud contando de mulheres que ele atendeu, que abriram uma editora, escreveram livros, enfim, algo que para a época era um tanto quanto surpreendente. Hoje, nós estamos na outra ponta. A gente sai dessa sociedade que era rígida, que diz que tem que ser assim para qualquer coisa pode. Então, pode tudo. Hoje, a gente tem uma sociedade que enfatiza muito a capacidade, né, a liberdade. Não pode qualquer coisa, né? Eu posso casar e não ter filho? Pode. Eu posso não casar? Também pode. Eu posso trabalhar? Pode. Né? Enfim, tem liberdade, não só para esses dois aspectos que eu estou trazendo, né, em relação ao relacionamento, enfim, trabalho, mas essa liberdade traz consigo também uma angústia. E é importante que a gente dê conta disso, né? Por quê? Não estou fazendo uma apologia como era bom lá atrás, porque não era, porque era rígido demais. Mas agora, quando é livre demais, também falta referencial. Eu vou usar o exemplo de mulheres que se tornam mães, que é um tema que eu estudei tanto no mestrado e no doutorado, então fica mais fácil para exemplificar. Uma mulher que se torna mãe hoje, ela precisa criar o jeito dela de maternar, né? Esse é o discurso que a gente escuta. Essa mulher vai ter filho e ela vai criar esse filho da forma que para ela fizer melhor sentido. Ela não se identifica com aquele jeito lá de antigamente, agora ela pode fazer do jeito que ela quiser. Só que é uma sociedade que, ao mesmo tempo que vai dizer amamente quanto você quiser, o leite é mais importante para o seu filho, vai olhar para essa mulher e vai falar, nossa, mas seu filho ainda mama, né? Vai falar, nossa, use cordão, né? Aquele colarzinho de amba, porque é importante para isso, para aquilo. Ai, que mãe natureba, não? Olha, só falta abraçar a árvore. Então, é uma conta que não fecha. E aí, a gente tem um problema relacionado à identidade. E por isso que a gente fala de um sofrimento narcísico identitário. Tem a ver com quem eu sou. Fica difícil fazer as suas escolhas, porque é quase como se estivesse sem chão, como se não tivesse nada para sustentar. E qualquer coisa que eu escolha, não dá conta, porque eu vou acabar sendo julgado de um ou de outro lado. Então, não tem um lugar do meio que eu possa me equilibrar. Isso diz muito da nossa sociedade hoje. E por isso
que é um pouco esse, né? Não sei a experiência aí que vocês têm na clínica, mas vocês podem ir me contando. É um pouco esse o sofrimento que chega, né? No fim das contas, quem sou eu? Quantos jovens a gente recebe dizendo que, olha, estou terminando minha faculdade, mas eu não sei o que eu quero fazer. Eu acho que eu nem pensei em fazer nada, fazer isso. Eu nem sei se eu quero trabalhar nessa área. Por quê? Vai entrando nesse modelo, né? Estudar, nananã. A hora que acaba a faculdade, é a primeira vez que precisa fazer o seu projeto. E pode qualquer coisa. E eu não sei o que eu quero, né? Então, é muito daí o sofrimento que a gente escuta e ouve hoje. E aí tem uma questão muito específica que é falar deste sofrimento é falar de uma necessidade da gente cuidar de uma angústia que transborda, né? Então é como se cada um dessas pessoas não desse conta de lidar da angústia, né? Cuidar da angústia que elas sentem e essa angústia precisa sair por algum lugar. Então, por onde que vai muito do percurso aí dos atendimentos? Que esses pacientes possam conseguir encontrar sentido para essa angústia. Então, não é assim, eu preciso parar de comer porque eu como muito. Mas por que será que você come muito? Que angústia é essa que você apazigua quando você come muito? Ah, é porque eu estouro o limite do meu cartão de crédito. Então, o foco, né, a escuta da psicanálise não vai ser só pare, você não pode, você não tem dinheiro para pagar, ou sei lá o quê. Mas que angústia é essa que se apazigua quando ali, ainda que momentaneamente, eu estou fazendo um monte de compra e consigo, de alguma forma, apaziguar isso que eu estou sentindo e principalmente não consigo elaborar, porque esse que é o ponto, né? Não consigo dar nome, eu não consigo ter um sentido. Esse é o sofrimento, né, gente, então, contemporâneo. É disso que a gente fala quando a gente está falando do que seriam as patologias, inclusive pós-modernas ou contemporâneas, né, dependendo de onde a gente lê, vai estar com um nome ou outro. E aí o que acontece? A gente tem formas. A gente está falando de sujeitos angustiados que não conseguem dar conta das suas angústias, e essas angústias extravasam, ultrapassam, como um copo cheio, né? Vamos usar essa imagem que eu acho que é ótima. É um copo que transborda, né? Que não dá conta ali de conter. Como então que esse sujeito, que formas ele acha para se livrar dessa angústia? E aí eu usei como referência um texto da Marion, que é muito legal, que fala sobre 3 possibilidades, e eu acho que vocês vão se identificar pensando na clínica, 3 possibilidades desse extravasamento. Ela fala de um transbordamento para fora e para dentro. Uma segunda possibilidade seria o vazio, o tédio, a apatia. E uma terceira, as adições e as compulsões. Vou falar um pouquinho agora delas para vocês. Quando a gente pensa no transbordamento, né, para fora e para dentro, do que a gente está falando? Para fora. Quando a gente pensa em aumentos de casos de violência conjugal, por exemplo, quando a gente pensa no aumento da violência social que a gente tem observado, né, e ultimamente a gente tem visto muito isso, né, posicionamentos, inclusive, muito extremos. E o que será que isso está querendo nos dizer, né? De que questão psíquica será que esse tipo de conduta fala? Fala de uma questão de eu não consigo dar conta do que acontece dentro. Então eu extravaso para fora, eu transbordo. Quando eu sou violento, por exemplo, eu tenho uma descarga para fora e eu não entro em contato. Não entro em contato com aquilo que internamente é difícil para mim. E que eu não tenho elementos para lidar, porque também tem isso, né? Então, muito do que pode, por exemplo, ser feito num processo terapêutico é isso, né? A gente auxiliar, de repente, o paciente que essa descarga não vá para fora, para esse transbordamento para fora, mas que ele tenha recursos psíquicos para lidar com a impulsividade, com a agressividade que surge. Quando a gente fala de transbordamento para dentro, a gente está falando das questões psicossomáticas, que vocês também, né, devem, de alguma forma, perceber na clínica. Pacientes que trazem alergias de pele, alergias respiratórias, asma, né? Tem todas essas questões, dores, né? Dores que não têm explicação, dores que voltam. E tem aí, meio que esse mesmo sentido, eu olho para este corpo biológico, e não olho para este corpo psíquico,
porque isso é uma diferença importante de ser demarcada. Quando a gente está falando das questões psicossomáticas, a gente está falando de uma dor no corpo que ele é biológico, então não tem esse sentido atrelado, e por isso que fica, né, de alguma forma, é aquele paciente que roda, que vai no ortopedista, no cardiologista, foi na físio, foi não sei aonde, rodou, e por fim chegou na terapia quase que dizendo, olha, né, já fui em tudo e não resolveu nada, por isso que eu tô aqui. Se eu estava falando para vocês, né, que esse transbordamento para fora diz dessa violência com o outro, a gente pode pensar nesse transbordamento para dentro também como uma violência, mas como uma violência contra si, né? Porque eu sinto dor, eu sinto desconforto, só que eu não sei que nome dá para isso, né? Então essa é uma das formas aí de extravasamento de angústia na nossa sociedade hoje. O segundo tópico, que é vazio, tédio e apatia, fala das psicopatologias do vazio. Então, falam, né, dos sofrimentos borderline, narcisos identitários, para quem trabalha numa linha mais winnicottiana, com a questão do falso self. É quando a gente encontra e ouve e cuida de pacientes que parecem não investir em nada, né? Então, é um vazio, não tem sentido, não tem nada me chama atenção, eu não quero estar em lugar nenhum outro. O que eu faço então? E é uma clínica muito difícil, porque é uma clínica que nos coloca muitas vezes, né, num lugar, inclusive, de salvar esses pacientes. De repente, quem atende pacientes borderline, não sei se a Fer está aqui, que a gente estava falando disso esses dias, por exemplo, se vê querendo dar ideias. Não, mas por que você não faz um curso? Não, mas por que olha, agora está na pandemia, está tendo um monte de curso online, né? Porque o analista é convidado a estar nesse lugar de alguém que cria soluções. Mas veja, não é esse o nosso papel, né? Pensando nas psicopatologias do vazio, que talvez a gente possa, né? E aí numa clínica winnicottiana a gente fala ter um novo começo, não só na winnicottiana, mas na escola inglesa, ampliando, que essas pessoas possam ter um novo começo ali junto com o seu analista e possam descobrir quem elas podem ser e quais são os endereços genuínos dela. Por isso que não dá para a gente ficar oferecendo. E aí, tudo isso que eu estou falando, tentem costurar de alguma forma com o que eu disse lá atrás no método psicanalítico, porque isso vai delimitando o que cabe ou o que não cabe ao psicanalista. Muita coisa mudou, mas certas coisas não mudam. Por exemplo, isso. Ainda que hoje a gente tenha outras formas de sofrimento, o nosso papel é muito distinto do papel de outras pessoas com que essa pessoa talvez se relacione, que para ela, né, surgiram isso, surgiram aquilo, né? Ellen, é o livro, esse aqui, peraí que até vou pegar para mostrar. Ó, vi que a Ellen perguntou aqui, Novos Diálogos da Clínica Psicanalítica, da Marion. Peraí que eu vou mudar a tela para vocês enxergarem melhor, senão fica muito pequenininho. Só um segundo. Aí, ó, esse aqui, Novos Diálogos sobre a Clínica Psicanalítica. E daí tem um capítulo específico que chama Ser e Sofrer Hoje. Né? Ser e Sofrer Hoje. E esses apontamentos que eu estou trazendo, dessas 3 formas de lidar com angústia, estão lá, tá? Imagina. Então, né, aí entra um ponto importante, porque, veja, são pacientes, esses pacientes da clínica do vazio, que eles ainda não têm essa questão de uma subjetividade, um self, um eu fortalecido. Então, não dá para trabalhar com interpretação, por exemplo. Como é que eu vou interpretar com um paciente borderline, né? Eu preciso de manejo, eu preciso de outras intervenções, por isso que as intervenções são muito a nível de cuidado, né? Para que esse paciente nasça de novo, e aí ele se desenvolva. E por isso que são processos tão longos. E só para não me prolongar muito, né? Porque esse assunto rende muito e é muito gostoso falar dele, tem um terceiro ponto, que são as adições e as compulsões, e a gente observa muito aí, né, na nossa sociedade. Do ponto das adições, são formas de extravasamento da angústia muito ligadas ao comportamento, né? Então, é uma busca por sensações quando a gente está falando de adições. Quando a gente fala de adições, não estamos falando só de substâncias psicoativas, de medicamentos.
Estamos falando daquele paciente que precisa X vezes na academia para se sentir vivo. Daquele paciente que faz todos os esportes radicais mais perigosos que existem, porque quando ele está pulando de paraquedas não sei aonde, quando ele está escalando a montanha não sei o que, ele está se sentindo vivo. Então, as adições dizem muito, né, dessa busca por essas atividades que promovem esses estímulos sensoriais, a Miriam vai dar esse nome, né? Então, promovem esses estímulos sensoriais e, com isso, acalmam esse sujeito. Olha que contraditório. Acalmam porque é como se eu tivesse naquele pedacinho, porque a gente sabe que não dura, porque logo eu vou procurar de novo. Então, se eu vou na academia hoje, amanhã, no máximo, eu vou precisar ir de novo, né? Se eu uso um medicamento, logo eu vou precisar usar ele de novo. Mas naquele momentinho, tem esse efeito autocalmante, tem esse efeito de fazer o indivíduo sentir que ele é alguém. E por isso que ele recorre a isso. Então, a gente está falando, né, nas adições como essa forma, por exemplo, de auxiliar na angústia. E aí entra o que eu estava falando também, né, do papel do psicanalista, que não é fazer com que essa pessoa não faça isso, não faça aquilo, mas entender o que ela sente e por que ela busca aquilo e como aquilo ajuda ou não ela a lidar com a sua angústia. E no terreno das compulsões, a gente já não está falando tanto da questão da angústia, como na adição. E aí tem uma diferença que eu achei bem interessante e quis trazer para vocês. No campo das compulsões, a gente está falando mais de uma questão de identidade. Então, se lá atrás eu falei que o sofrimento contemporâneo diz muito de quem eu sou, muitas vezes a pessoa que tem comportamentos compulsivos, ela não sabe quem ela é. E ela recorre a elementos valorizados culturalmente que dizem de um certo status. Vou usar um exemplo como uma pessoa que só compra roupas de grife. Então, de repente, ela ter aquelas roupas faz ela ser alguém. Sei lá, o que uma pessoa que compra roupa de grife é? Uma pessoa que valoriza a aparência, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que é rica, uma pessoa que é bonita. Então, ela é aquilo que o objeto, de alguma forma, faz ela ser. Mas por dentro ela não é ninguém. Então, nessa compulsão, está muito envolvido isso, essas questões de identidade, essa busca por esse quem eu sou, no final das contas, uma busca de sentido. Então, é uma identidade que, se a gente pensar, ela não vem de fora para dentro. Então, não é como no caso, né? Vamos pensar do próprio neurótico, que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto. Eu até posso comprar, sei lá, uma roupa de grife, mas não são as roupas de grife, né, gente? Mas também entendo que eu não sou a roupa de grife, sabe aquela história? Então, é uma identidade do neurótico que ela é de dentro para fora. Quando a gente está falando desse sofrimento, né, não neurótico, desse sofrimento mais narcísico, a gente está falando do oposto. Vem de fora para dentro. Porque eu sou alguém. Só que veja, essa lógica não funciona. E logo, essa pessoa, sei lá, encontra alguém, começa uma conversa e essa roupa de grife não é capaz de sustentar esse encontro, não é capaz de sustentar essa relação. E aí começa esse processo de busca de sentido todo de novo. Então, as adições e as compulsões, né, estão ligadas muito a esses extravasamentos de angústia hoje, que dizem de questões comportamentais mesmo, né, porque o paciente faz essas coisas todas, busca essas atividades todas, como a gente está conversando, mas que no fim falam desse ser, né, desse ser que é frágil, desse quem eu sou, não sei quem eu sou. Bom, pontuado tudo isso, né, então, como que a gente vai pensar a clínica hoje, né? E esse ponto é um ponto aí bem importante e que eu queria muito demarcar na nossa aula de hoje, porque talvez seja um dos pontos que eu mais trabalho em supervisão, em aula com os alunos, né? Que é a gente conseguir pensar, então, o que a gente faz, né, em cada uma das situações. Lógico que na clínica, lógico que na vida, as coisas não aparecem tão distintas como a gente vê em aula, né, gente? Aqui a gente está sendo super didático. Mas é importante a gente entender o quê? Quando a gente está falando de neurose, a gente está falando, então, de um trabalho que vai buscar relativizar os sentidos já dados pelas instituições rígidas. Então, sei lá, por exemplo,
Todas as mulheres são frágeis, né? De repente, uma paciente que chega com uma história, teve ali um pai que foi muito grandão, se sente pequenininha e entende que a ela só cabe ser desse pedacinho, né? Esse sofrimento do neurótico, eu não posso fazer isso, nossa, eu quero fazer aquilo, mas eu não sei se eu posso, e fica esse jogo, vou, meio que qual é o sentido, né, da vida, essa dúvida do neurótico, se eu posso ou se eu não posso, mas e se eu fizer, vai ficar bravo, tem uma culpa, etc. A gente está falando no campo da neurose, a gente está falando de alguma forma, né, desses sentidos que podem ser questionados, desses sentidos internalizados, e que daí tem muito a ver, né, com as relações parentais, e que voltam nas relações atuais, que voltam nas relações com o trabalho, com os amigos, que voltam com as relações de relacionamentos, enfim. E a gente conseguir entender que sentidos são esses? Será que eles precisam ser mesmo assim? Será que a pessoa precisa caber dentro desse pedacinho ou não? Ela pode ser mais, né? Por que ela faz aquilo? Então, ela vai compreender isso, né? E aí a gente está no campo da neurose, mas veja, por trás, a gente já tem o quem eu sou, a gente já tem sentidos que foram internalizados. Ainda que eles estejam questionados, essa pessoa já tem uma identidade minimamente mais estruturada. Quando a gente está falando do campo da não neurose, aí é outro cenário. Aí a gente está falando, vou usar os pacientes border meio como extremo, tá? Pra gente, que eu acho que aí fica bem mais claro. O que a gente vai fazer então? Vai tecer, junto com o paciente, algum sentido para aquilo que não foi suficientemente construído. Onde ele ainda é frágil, porque foi construído de fora para dentro. Então, são pacientes que provavelmente viveram falhas muito precoces. E aí é importante que a gente não entre num cenário de culpabilização materna, paterna, não é disso que a gente está falando. Mas a gente está falando, sim, de pacientes que ali nas suas relações não tiveram, talvez foram convidados a serem, por exemplo, independentes no momento que não dava, que era preciso ser dependente, né? E aí é como se a gente estivesse trabalhando num outro lugar, que não é, por exemplo, ressignificar esses sentidos, mas construir esses sentidos. Construir esse quem eu sou que ainda não foi feito. Essa divisão, neurose e não neurose, é uma divisão da própria Marion. Ela tem um livro, inclusive, chamado Neurose e Não Neurose, para quem quiser ler mais, que é muito bom, vale a pena. E é um jeito que ela, enquanto psicanalista, achou de compreender a psicopatologia psicanalítica hoje, as formas de sofrimento hoje. É uma das ideias, a gente tem muitas outras, né? Tentativas aí de classificação, o Berger traz uma outra, que é falando de neurótico, organizações limítrofes e psicose, mas acho que independente, o meu convite aqui para vocês hoje é que a gente consiga então pensar o que existe para além, né, para além da neurose, e em que lugar a gente é convidado a estar hoje. E aí, de que clínica então que a gente está falando, né? A gente está falando de uma clínica psicanalítica que dá fim, conta dessas novas formas de sofrimento, uma clínica que trabalha muito nessa questão do encontro entre paciente e profissional. Então, trabalha muito na questão que, qual seria o papel do psicanalista? Descobrir os sentidos inconscientes recalcados, como era lá atrás com Freud, ou ter um encontro e sustentar este encontro junto com o seu paciente e, de alguma forma, estar ali sustentando essa descoberta de quem eu sou. Então, por isso que hoje, né, muito do que a gente trabalha em relação à contratransferência, por exemplo, então, que eu sinto a comunicação não silenciosa, né, a comunicação silenciosa, a comunicação não verbal, então, na verdade, tudo que acontece ali, que ressoa em nós, esse inconsciente que não está só no nosso ouvido, mas que também é inconsciente que está no nosso corpo. Tem conceitos, né? Eu gosto muito de um conceito do Thomas Ogden, que ele fala sobre os sonhos não sonhados. Então, ele fala, olha, o paciente vem para análise quando ele não consegue mais sonhar sozinho. E a gente vai sonhar junto situações que foram vividas e que não foram elaboradas. E nesses sonhos junto, novos sentidos vão ser criados. Então, vejam que um analista, psicólogo, psicanalista, enfim, qual que é o papel dele? Como fica a neutralidade?
do que a gente está falando em termos de postura, mesmo como eu me apresento ali nas sessões, que hora que eu posso estar, inclusive, com uma escuta mais empática. Então, aquela ideia daquele analista enrijecido, e sabe aquela coisa, bem na novela das 9, do fale-me mais sobre isso, de fazer cara de alface, né, como a gente aprende lá na faculdade. Será que é isso que os nossos pacientes precisam hoje? Será que é este o nosso lugar? É este o questionamento. Por isso, muitas vezes, né, vem a importância, inclusive, da gente conseguir estar de uma forma autêntica na clínica. E este é um ponto que para mim é muito importante. Como cada um de vocês que estão aqui hoje estão ali no encontro com os seus pacientes. Muitas vezes a gente se preocupa tanto em pensar psicanaliticamente, ouvindo esse paciente pensando, o que é isso que ele está falando, que conceito é esse, o que eu vou falar quando ele parar, não sei o que, nananã, que a gente esquece de viver este encontro. E este encontro diz muito do que eu entendo que a psicanálise contemporânea é hoje. É uma clínica que vai muito para além da interpretação, porque diz disso, diz da importância do manejo, diz da importância de muitas vezes conseguir dar nome, estar junto com aquele paciente compreendendo o que ele está dizendo, né? E não só nesse lugar de trazer interpretações, mas de buscar nomear. Tem muita função ali do espelho, né? Como a gente pensa na função da mãe, de conseguir dizer, olha, então parece que você está me dizendo que você ficou com muita raiva do que aconteceu, né? E aí, a partir disso, coisas forem sendo colocadas, e além do que a gente estava conversando, desses espaços para além da clínica, desses espaços que podem, né, serem criados, tanto no sentido de muitos lugares onde a psicanálise pode acontecer, como a gente disse no início, né, como eu disse no início, quanto do quanto, às vezes, a gente precisa, assim, né, não sei, tá em contato, de repente, com a família, né? Preciso chamar a família do meu paciente, porque tá numa situação que eu preciso, então vem essa família, né, para cá e se faz uma sessão de orientação. Não, tá tendo algo além ali das minhas quatro paredes do meu consultório que eu acho que é importante que eu e esse paciente vivam, a gente possa viver junto, e aí a gente se permite fazer isso. Enfim, então é um pouco disso, né? Será que esse setting desses elementos todos que a gente conversou lá atrás, ou é muito mais um setting interno, na verdade, que daí a gente leva ele para onde quer que a gente for, né? E aí sim, acho que amplia muito as possibilidades de atuação da nossa prática. Pensando, né, nesses aspectos, então, tradicionais, né, divã, tempo, pagamento, sessão online, talvez a gente não sei, né? Será que a gente precisa se preocupar tanto com isso, né? Então, em relação ao próprio uso do divã mesmo, hoje, poucos, né? Pelo menos a maior parte dos relatos que eu ouço, né? Poucos pacientes muitas vezes deitam no divã. Reflexo, eu acho, muito da nossa sociedade, inclusive, os pacientes precisam deste contato face a face. Assim como é muito comum que quem às vezes tenta trabalhar com grupo terapêutico diz, olha, não consegui fazer o grupo formar, porque as pessoas querem atendimento individual, né? Então, acho que dizem um pouco dessa escassez de encontros da nossa sociedade, em que as pessoas sentem falta, né? Então, de repente, ter alguém ali que me ouve uma hora, caramba, eu quero isso, né? Então, o uso do divã hoje, a gente precisa pensar, será que é melhor? Será que não é? Será que o contato face a face vai ser melhor? Será que esse paciente precisa desse terapeuta de alguma forma mais vivo e ele está olhando para a gente e vê ali as nossas reações é algo importante até para a construção da subjetividade dele, né? Então não é uma obrigatoriedade. E aí a gente precisa entender para que os divãs das nossas salas estão servindo, né? Coloquei a questão do tempo porque o tempo que a gente convida, seja o tempo que a gente vive ali com o paciente durante a sessão, o mesmo tempo que dura um processo terapêutico, o tempo de elaboração das coisas, também vai muito na contramão da nossa sociedade, não é? Porque a sociedade está correndo, está com pressa, então é muito comum que a gente chegue, não, mas está demorando muito, eu já achei que eu ia ter melhorado essa hora, e o paciente está com 3 meses de terapia, né? Então, também é importante
né? Que a gente consiga traduzir um pouco isso para os nossos pacientes, né? De que tempo é esse que a gente fala na psicanálise, qual é o tempo desse encontro, o que será que ele foge quando não dá para viver esse encontro, né? Porque às vezes convida a lidar com o vazio, convida a lidar com o sofrimento, com dores. Questões como pagamento, né, gente? Então, coloquei a questão do pagamento aqui como esse símbolo, talvez, de rigidez de certos protocolos. Pode ser para a entrevista inicial, pode ser para a forma que esse paciente vai pagar. Então, a gente uniformiza, assim, né, meio que para todo paciente. Na minha clínica funciona assim. Não que tenha que ser uma bagunça, lógico que não é isso que eu estou querendo dizer. Mas cuidado se de repente a gente não projeta, né, nessas coisas todas, uma forma de não entrar com próprios pontos de questionamento nossos, né, de como a gente está lidando com esse paciente. Então, assim, vamos pensar, né, um paciente com traços mais obsessivos que quer pagar toda a sessão, tem muita coisa envolvida no pagamento nosso e do paciente, né, e a gente também precisa se dar conta disso. Então, cuidado para não criar uma série aí de checklists psicanalíticos, como se isso dissesse algo, e na verdade talvez possam ser aí grandes defesas, né? Eu acho que o jeito que cada um de nós, que o jeito que vai ser tecido de ser terapeuta, cada um de nós diz de um processo, inclusive, muito forte de elaboração interna da teoria. Senão a gente só sai aí para ser replicador, né, de coisas que a gente leu. E aí não sei se é muito bem esse o nosso lugar, e principalmente se é nesse lugar que a gente vai estar. E agora, mais recentemente, a gente teve toda a migração da pandemia para questões das sessões online, e aí a gente também vê a psicanálise se reinventando, né? Vimos casos de pacientes que deslancharam a partir das sessões online, porque talvez essa tela tenha um sentido que ajuda ali nesse encontro, parece que é mais protegido. Teve casos que a gente entendeu que precisam ser no presencial, mas de alguma forma é isso, né? É isso que a gente vem dizendo. Esse método psicanalítico ele vai se sustentar, inclusive nas sessões online. E aí o que dá para fazer e o que cabe dentro dessas possibilidades todas. Bom, e aí, né? Que espaços que ocupam a técnica e o eu do psicoterapeuta. E eu trago essa questão para vocês, né, pelo seguinte motivo. A técnica, ela vai ser fundamental, né? A técnica, vamos pensar essa articulação entre teoria e prática, que forma o nosso pensamento clínico, que diz pra gente, né, por onde a gente vai andar, como que é se fazer. Só que essa técnica também precisa ser tecida no nosso interior, né? Que tenha sentido para a gente, né? E às vezes a gente perde um pouco de vista isso. E principalmente, além de ter sentido, que em alguma medida a gente consiga conservar a nossa vulnerabilidade, que a gente consiga lidar com o nosso não saber, que a gente consiga ter uma flexibilidade. Então, essa técnica, né, psicanalítica, ela vai ser fundamental, por isso que a gente estuda um monte, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para ser uma submissão, né? Não dá para eu só me adaptar a isso, eu preciso caber nessa caixa, que é a técnica psicanalítica, né? O Winnicott, ele trazia, né, o questionamento, você está se relacionando de uma forma adaptativa ou de uma forma criativa, né? Então, adaptativa seria meio isso, assim, se tem que ser assim, e eu me moldo. E de uma forma criativa, existe isso, peraí, como que eu me aproprio disso, o que que eu acho que faz acontecer, e aí tem esse criar e encontrar um outro jeito. Trago, né, inclusive uma frase do Winnicott agora, nesse momento da nossa aula, para a gente já ir encaminhando para um encerramento, que é uma das minhas frases favoritas, né? Ao praticar psicanálise, eu tenho o propósito de me manter vivo, me manter bem, me manter desperto, o objetivo seria o mesmo e me portar bem, né? O Winnicott era um analista que foi muito autêntico, defendia muito a autenticidade do analista, dizia o quanto, né, por isso que não se identificava, inclusive, com nenhum dos grupos ali mais ortodoxos, fez parte de um terceiro grupo ali dos independentes, dizendo dessa questão, né, de a gente poder ser a gente mesmo, e isso é muito importante, por isso que não dá para a gente uniformizar essa formação, né? Não dá para dizer, olha, tem que ser desse jeito, porque cada encontro com cada paciente, em cada momento, a
acaba tendo um jeito, acaba tendo um contorno. Se a gente não se abre, eu acho, para olhar para tudo isso, para olhar para esse jeito, né, que eu posso ser, e que esse jeito que esse paciente precisa que eu seja, como é que fica esse encontro, né? Nossos pacientes hoje buscam encontros mais vivos, buscam pessoas reais, vêm com esse sentimento de tédio, de superficialidade, né? Esse discurso é muito comum hoje. E quando eles normalmente nos procuram, esperam encontrar pessoas reais. Não estou dizendo com isso que a gente vai sair contando a nossa vida, não estou falando com isso que pode tudo, e o senso, né, comum aí vai para água abaixo. Não é isso. Mas existe sim uma liberdade que às vezes a gente esquece e que faz a gente ser esse eu mesmo aí da frase do Winnicott, e principalmente a gente encontrar um lugar de atuação com sentido, um lugar de atuação em que a gente consegue, né, ter essa flexibilidade, ao mesmo tempo que ter essa vulnerabilidade, que faz com que a gente possa viver esses encontros com esses pacientes. Se o paciente chega com essa dor, com esse sofrimento, né, de sentir encontros vazios, vai ser muito difícil para ele permanecer com a gente, né? Se ele sentir que a gente está lá também, né, mascarado, também vestindo e interpretando um personagem. E aí, o risco é não ir para dois polos. Se a gente, de alguma forma, se aproxima demais do nosso paciente, então assim, técnica, imagina, agora sim, nossa, eu vi lá a aula da Mari, olha que beleza, agora eu só posso ir, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas, né, um extremo é esse. Imagina, técnica nada, só vou, né? A gente corre o risco de se identificar tanto com esse paciente e tá ali também meio que duas pessoas sendo cuidadas, né? Perde uma simetria mínima necessária quem está cuidando e quem é cuidado. Mas se a gente se afasta demais, que eu acho que talvez a gente tenha aí um pouco, se vocês estão aqui à noite, 9 horas, prestando atenção nessa aula, talvez vocês sejam, corram risco demais para essa turma, que é o pessoal que quer estudar, que se apega a muito essas questões teóricas e se afasta demais. Então, usa essa neutralidade, usa certos conceitos muito rígidos, e aí fica difícil a gente saber o que esse paciente precisa. Fica difícil até imaginar o que o toca, entra um pouco nessa questão de uma escuta empática, o que ele precisa, como deve ser esse atendimento, qual a qualidade desse sofrimento que ele me conta. Então, vejam que é quase uma questão de dose. Não dá para ir muito longe, não dá para chegar muito perto. E é como se com cada encontro, com cada paciente, a gente fosse dosando isso. Para isso ficar mais claro, vou trazer uma metáfora que é da minha orientadora, aí do mestrado e do doutorado, que é a Tânia Granato, que ela diz o seguinte, que assim como o jardineiro, o terapeuta deveria ser capaz de se adequar à sua técnica à necessidade daquele paciente. Tem planta que se a gente pôr muita água, morre. E tem planta que se a gente não pôr água, ela morre. Então, os pacientes, né, nessa metáfora, é um pouco isso. Cada paciente é como uma planta. Qual é a necessidade dele? Do que ele precisa? Mais água, mais sol, menos sol? Eu vou ter que descobrir. Vejam que o jardineiro é sempre jardineiro. Ele não deixa de ser jardineiro em nenhum momento. Como a gente também não vai deixar de ser terapeuta psicanalista em nenhum momento, né? A gente não perde a clareza desse lugar, que é o nosso lugar. Mas tem sim uma adaptação dessa técnica que é muito importante que aconteça, que é importante que eu entenda o que cada paciente vem buscando, porque eles vêm buscando coisas diferentes, e principalmente, né, que cuidado é esse que eu vou oferecer, que cuidado é esse que vai poder aí de alguma forma ser ofertado. Então eu gosto muito, né, dessa metáfora e para mim fez muito sentido, inclusive, né, quando eu a ouvi, porque de alguma forma, né, é uma imagem tão simples, por um lado, né, a gente pensar num jardineiro, mas quem cuida de planta sabe que é bem complexo, na verdade, né, a gente entendendo, e veja, assim como às vezes, períodos que estão chovendo mais, a gente rega menos a planta, assim como é o paciente, pode acontecer uma coisa na família dele, uma situação na vida pessoal dele,
que exija um cuidado diferente em determinado momento do caminho. Então, é disso que a gente está falando, dessa adaptação. Bom, gente, para a gente caminhar para o final da aula, eu tinha colocado lá no grupo do Telegram, não sei se vocês viram, que a gente vai sortear este livro hoje, em comemoração ao Dia do Psicólogo, inclusive. Deixa eu só mudar a tela aqui, que eu esqueço deste detalhe. Então, que a gente vai sortear o livro, Diálogo sobre a Clínica da Marion, e aí tinha um emoji que vocês tinham que mandar aqui no nosso chat, agora na aula, e a primeira pessoa que mandar ganha o livro vai chegar aí na sua casa. Então, antes de eu caminhar para o final, vamos ver se alguém viu lá no grupo do Telegram qual era o emoji, né? A gente falou o emoji secreto. Enfim, vejam aí se aparece. E, lá, vamos ver. Joyce viu. Parabéns, Joyce, você ganhou o livro. Depois manda mensagem pra gente pelo direct lá da Casa da Vida pra gente mandar pra você. Não sei se você é de Piracicaba ou se não for, a gente manda pelo correio, tá bom? Parabéns, vai ser uma leitura que eu não sei se você já conhece, mas é uma leitura muito gostosa e que fala disso. E a Aline quase deu, amiga, quase. A Aline já estava ali meio de olho, mas foi quase. Joyce, parabéns. E aí, gente, só pra gente, né, ir pros finalmente, então, da nossa aula, queria muito deixar essas 4 palavras com vocês, que é a gente dizer que pra gente ser terapeuta, psicanalista, psicólogo, que a gente lembre que não se trata, né, ainda bem da gente ser perfeito, então poder ser suficientemente bom, como o Winnicott propunha. Então, que a gente precisa cultivar essa autenticidade, deixa eu só aumentar aí, essa autenticidade, essa flexibilidade, essa vulnerabilidade e a humildade. Autenticidade no sentido da gente poder descobrir o nosso próprio jeito, um jeito que não é rígido, um jeito que vai mudar com certeza com o passar dos anos, um jeito que a gente vai construindo por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente estuda, por aquilo que a gente vive dentro e fora da clínica. Uma flexibilidade que diz disso, da gente poder se adaptar à necessidade dos nossos pacientes, entendendo que é isso que eles precisam, né? Uma certa vulnerabilidade, porque vamos suportar muitos momentos de não saberes, e eu queria muito que isso ficasse dessa aula de hoje, a gente possa não saber, né? Eu, pelo menos, não gostaria de ter um analista psicólogo que soubesse tudo. Talvez ele me assustaria um pouco. Então, que bom a gente poder não saber, mas estar ali junto com o paciente, disponível para pensar, disponível para compreender, disponível para seguir junto. Então, não tenham tanto medo de não saber. A gente pode buscar, a gente pode construir, né? E isso eu acho que é talvez o mais valioso de tudo. E, por fim, uma humildade, que também casa aí com a questão da vulnerabilidade, né? Então, os nossos pacientes muitas vezes nos idealizam nesse início, depois a gente passa também por uma desidealização aí no processo, faz parte, né, de todo o processo analítico, mas principalmente que a gente tenha essa humildade no sentido de poder realmente estar ali enquanto humano, vivendo esse encontro humano. E isso sim vai resgatando muito, talvez, desses buracos que a gente está falando, né? Dessa nossa sociedade contemporânea que está sempre com pressa, sempre apressada, que parece que você não pode ser quem você é, que você tem que atender expectativas e não. A gente também está imerso nisso, né? A gente falou como se fossem os outros, mas nós também estamos nessa mistura toda. Então, que no nosso fazer, né, a gente possa ser primeiro para depois fazer, e a gente possa entender e ir construindo aos poucos como tudo isso acontece. Queria muito agradecer vocês pela paciência, por terem migrado do outro link para esse link. Eu acho que a gente conseguiu uma boa... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, né? Conseguimos uma boa audiência, não perdemos tantas pessoas pelo caminho, ainda bem. E para quem quiser seguir estudando com a gente, na Casa da Vida nós temos cursos, nós temos supervisão, grupos de estudo. Então fica o convite, né? Algumas pessoas aqui já estão mais próximas, outras nem tanto, então convido vocês para estarem com a gente. E queria apresentar rapidinho o nosso novo curso,
desse semestre. É o curso Revisando Conceitos Psicanalíticos, que é muito disso do que eu conversei com vocês na aula de hoje. É para pensar, um curso para a gente pensar a prática clínica na contemporaneidade. É um curso que vai ser feito com 4 aulas. É um curso, então, que a gente vai conversar sobre escuta psicanalítica, que escuta essa que a gente está falando, transferência, como é que fica a relação entre paciente e analista, pensando nessa questão contemporânea, intervenções terapêuticas para além da interpretação, e sofrimento emocional contemporâneo, que é essa aula sobre neurose, não neurose, e por aí vai. As aulas acontecem ao vivo nesses dias, em que a gente vai ter vamos poder conversar, vamos usar um recurso, né, para a gente poder se falar, tudo online, tá, gente? Mas vão ficar gravadas também, então se vocês não puderem participar ao vivo, fica o convite para assistir depois. É um curso pensado pelas falas que eu recebo poxa, é tão difícil estudar e ver como isso se aplica na prática, poxa, eu queria tanto lapidar meu pensamento clínico, ainda parece que é tão difícil, nossa, essa psicanálise contemporânea, do que é isso que a gente está falando? Eu estou lá ainda estudando os que não estão mais vivos, né? Então, se você se identifica com isso, acho que esse curso é para você. Vai ser um prazer estar ao seu lado nessa caminhada, tá bom? E para vocês que estiveram, né, aqui hoje, o curso, então, ele vai custar, ó, 319, que pode ser parcelado em aí até 6 vezes, então ficam um pouquinho mais de 6 vezes de R$ 53. E para vocês que estiveram até aqui com a gente hoje, e também para o pessoal que já está inscrito, que tem um pessoal aqui que já está fazendo parte da nossa turma, quem se inscrever até domingo vai ganhar um mini curso Psicopatologia Psicanalítica, de 3 horas de duração, em que eu vou trazer um pouquinho das contribuições do Jean Bergerret e também da Marion, de não neurose, enfim, esses autores contemporâneos, falando sobre a compreensão realmente dessas organizações limítrofes, patologias do vazio, narcísico-identitárias, enfim, vamos falar também sobre essas terminologias todas que muitas vezes nos confundem. Então, esse bônus é só para vocês que estão aqui hoje e estão aqui com a gente até agora, mesmo com essas impermanências todas, tá? Trouxe aqui, né, mudei um pouquinho a ordem das coisas, mas trouxe aqui alguns depoimentos das pessoas que participaram do nosso curso de Winnicott, que foi o último curso que a gente teve. As pessoas ficaram, né, disseram que o curso foi muito legal, que conseguiram pensar a psicanálise na vida real, conseguiram pensar os conceitos articulados com a clínica, que gostaram muito da forma leve que foi passada. E tudo isso, gente, faz muito sentido para mim, me deixa muito feliz receber esses retornos todos, porque é esse espaço de estudo que eu quero criar. Quero criar espaços de estudo em que vocês possam ser vocês mesmos, que vocês possam falar daquilo que, ai, tenho vergonha, não precisa, vamos conversar disso tudo. Então, fica o convite para quem quiser estudar com a gente esse semestre. As aulas acontecem, então, setembro, começando semana que vem, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas, acima de tudo, venham, né? Continuem seguindo a gente aí na Casa da Vida, no grupo do Telegram, para que a gente possa estudar, enfim, e fazer aí a psicanálise se ampliar e, principalmente, uma psicanálise com sentido e uma psicanálise que não nos prendam em amarras desnecessárias. Obrigada pela companhia até agora, quase 9h30. Um grande beijo para todos e todas que ficaram até aqui. Mari, beijo, Aline, enfim. A Tânia, minha orientadora fofa. Obrigada, Tânia. E, enfim, a gente se encontra em breve. Um beijo para vocês. Boa noite.